Fala galera, estamos aqui na 8ª edição da ProWiki, o encontro de comunicação e educação da Universidade Anhembi Morumbi, onde nós teremos uma rápida conversa com o repórter Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Você pode contar pra gente como é que foi a sua palestra? Quais temas você abordou nela? Minha palestra foi sobre fake news, as falsas notícias que têm um impacto eleitoral muito grande, tem tido, né? Elas estrearam, posso dizer assim, na campanha do Donald Trump nos Estados Unidos. E a principal delas, que na verdade antecedeu a campanha do Trump, foi sobre o fato de que o Barack Obama não teria nascido nos Estados Unidos e seria muçulmano, que foram duas notícias falsas que tiveram uma grande disseminação nos Estados Unidos, e é um fenômeno relativamente novo, que tem grande impacto e que afeta muito o nosso trabalho de jornalista, porque a gente que lida com isso no dia a dia, você teve uma vantagem das redes sociais se disseminarem e serem uma fonte muito grande de informação, mas junto com as redes sociais vieram essas notícias falsas, que em geral surgem nas redes sociais, se disseminam muito antes que alguém preste atenção e tente desmenti-las. Você acredita que o Facebook é uma forma que auxilia nas fake news? Porque acredito eu que o público ele não se interessa mais em ler a matéria inteira, eles apenas veem o título e tiram a sua opinião do título e compartilham a matéria, não é mesmo? Pois é, então, na minha palestra eu falei primeiro de uma pesquisa, uma das primeiras pesquisas científicas que foi feita sobre rede social, foi feita no Twitter, e nessa pesquisa especificamente ficou demonstrado que 59% dos que foram pesquisados compartilhavam manchetes sem terem lido. Eles compartilhavam no Twitter a manchete só sem olhar o texto antes, se era verdadeiro ou não. E eu também mostrei dois experimentos que foram feitos nos Estados Unidos. Um de uma revista científica que colocou uma manchete assim: DNA de uma pessoa extraterrestre encontrado num bebê e confirmado pela NASA. Uma notícia absurda, só que tinha manchete e o que vinha abaixo era um desmentido, dizendo, olha, isso aqui é só uma experiência e tal. E isso, como eu mostrei, está na internet, foi compartilhado 162, até esta noite tinha sido compartilhada 162 mil vezes. Certamente alguém que só leu a manchete compartilhou. E uma outra experiência anterior, que era uma pergunta feita pela rádio pública dos Estados Unidos, que era, por que os americanos não leem mais? E embaixo também havia um alerta, ó, isso aqui é só uma brincadeira. E muita gente palpitando, sem ler a matéria, colocando seus comentários abaixo, demonstrando que hoje a gente tem um bombardeio muito grande de informação, a gente divide muito o nosso tempo, e a gente é bombardeado por 1000 manchetes, não tem mais tempo de ler, ou não quer ler, e aí a gente compartilha, acaba contribuindo, muitas vezes involuntariamente, para que essas notícias falsas se disseminem. Você acredita que existe uma solução para isso? É muito difícil. Eu acho que há várias tentativas, vários debates, discussões, para ver se as próprias redes sociais teriam a capacidade de ter algum tipo de controle sobre essas notícias falsas. E isso tem se provado muito difícil. A melhor saída, por enquanto, que se encontrou é meio que educar o público para checar a origem da informação. Primeiro, ler a manchete. Segundo, checar a origem da informação. Depois, checar se essa informação saiu em outros meios, e meios que tenham alguma respeitabilidade. E nunca disseminar uma informação que você desconfie que seja falsa, porque você acaba estimulando. E eu também abordei na minha palestra o fato de que essas fake news ganham hoje, se tornaram uma indústria, porque tem dinheiro por trás disso. Cada clique que você dá na internet, você, com esses anúncios do AdSense, que é do Google, anúncios que eles colocam, você ganha pelo clique. Então tem muita gente que é estimulada a publicar notícia falsa, que chame a atenção, a manchete, porque ele está ganhando dinheiro com isso. Cada clique vale uma fração de 1 centavo. E eu sei disso porque eu tenho um blog, que é razoavelmente bem lido, não é de fake news, e é um blog que se mantém hoje, me dá uma renda a partir dos cliques.
Então, eu sei que essa é uma fonte de fato que uma pessoa pode, um jornalista hoje pode sobreviver. E qualquer um pode. Então, tem muita gente que não é jornalista, que cria blogs com conteúdo falso, chamativo, porque cada clique, né, representa um valor. Então, existe um estímulo econômico, não só o estímulo político de usar uma informação falsa para atacar alguém, para ganhar uma eleição, enfim. Existe um estímulo econômico bem razoável para quem queira disseminar a notícia falsa na internet. Então, é difícil enfrentar isso. E é notável como isso vem prejudicando a profissão no quesito de que as pessoas se apropriam das redes sociais para expor sua opinião e que a pessoa acha que na internet pode colocar, pode compartilhar qualquer tipo de notícia e sem fazer o trabalho jornalístico que é essencial, que é justamente essa apuração dos fatos, né? Então, eu vejo, sabe, de uma maneira, eu vejo o lado negativo, mas também vejo um lado positivo de valorização da profissão. Porque na medida em que todos vocês que estão aqui nessa sala, e eu tenho essa formação também, essas pessoas que têm a formação para fazer uma avaliação do que é ou que não é notícia, terão o seu trabalho valorizado, eu presumo, diante dessa enxurrada. Eu acho que é um problema que está apenas começando esse. Há manifestações disso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil houve muito fake news. Eu dei o exemplo do filho do Lula, que era visto, e eu mostrei lá o post, eles usaram uma fotografia da Exalc, que é a Faculdade de Agronomia, como se aquela fosse a mansão do filho do Lula, dono da Friboi. E isso se espalhou pelo Brasil, uma notícia claramente falsa, por motivos políticos, e isso ganhou uma... Então, eu acho que o papel do jornalista como um apurador de informação vai ser valorizado pela população, inclusive. O bom jornalista vai ser mais valorizado com esse fenômeno do que era até muito recentemente, porque caberá o papel dele, o papel desse jornalista passará a ser também não só de fazer informação, mas de checar informação, denunciar informações falsas. Então há uma tarefa árdua, mas bem relevante socialmente para o jornalista do futuro, porque essa é uma onda que está apenas começando. Sim, então através desse erro é possível que o público reconheça o nosso trabalho e veja que a incansável busca por fontes confiáveis, né? Pois é, porque o que acontece? A gente celebrou, e eu me lembro do que eu sou um jornalista, estou em muitos anos de profissão, então eu trabalhei antes das redes sociais. Quando eu fui para Nova York correspondente da Manchete em 85, eu não tinha rede social, não tinha Google, não tinha nada. E aí eu vivi essa transição. Todos nós celebramos muito a chegada das redes sociais porque foi libertadora, de certa forma. Todo mundo hoje pode checar uma informação. Se você mente aqui, em 30 segundos, a pessoa que está lá no lugar, se você conta uma história falsa do Pará, a pessoa está lá e já rebate. Tem esse lado libertador das redes sociais. Porém, né, tem esse lado super negativo, capaz de influenciar eleições, capaz de mudar a nossa vida social, que é isso das fake news, que elas são replicadas com uma rapidez tão grande que... Mas tem esse outro lado, que é o de dar relevância aos profissionais capacitados para avaliar uma informação. Eu acho que tem uma oportunidade para os jornalistas bem formados de enfrentar agora as fake news, que são um problema crescente. E para encerrar, Luiz, você tem algum conselho para os alunos de jornalismo da Anhembi Morumbi que estão para se formar e vão enfrentar o mercado de trabalho? Tem algum conselho que você gostaria de ter tido no início da sua carreira? Mudou muito. Eu acho que eu sou muito antigo para alguma coisa que servia então, servir agora. Porém, como eu trabalhei muito, já há mais de 10 anos que trabalho na internet também, eu acho que o outro lado da moeda das fake news é uma oportunidade. Porque da mesma maneira que você pode ganhar dinheiro com fake news, você, jornalista, pode tentar a sua autonomia usando os mesmos instrumentos que são, por exemplo, esses anúncios do Google. E hoje, assim, eu que tenho um público já estabelecido, recebo 1000 propostas de agências de publicidades que querem vender o clique. Então, para o jornalista que está se formando agora,
dado o fato de que o nosso mercado está diminuindo, está encolhendo com muita rapidez, você tem muito espaço para desenvolver o seu próprio meio de comunicação. Seja um blog, seja um canal do YouTube, você sabe dos fenômenos que têm acontecido. E por que não trabalhar em cima do jornalismo para ele? Então, eu vejo no futuro do jornalismo estar no vídeo, especialmente, ou nas reportagens aprofundadas, e para todas elas há instrumentos de financiamento, seja nos anúncios, os mesmos que os fake news usam, o clique de anúncio, que você pode criar um blog e incorporar os anúncios do Google e você tem uma renda mensal. No YouTube é notório que você tem um financiamento através do YouTube. Então eu acho que tem oportunidades para os jovens jornalistas, especialmente se eles conseguirem se cotizar e montar uma cooperativa. Vamos que você tem o mesmo interesse que duas de suas colegas aqui, vamos dizer, um blog sobre as praias do Nordeste brasileiro. Um mercado que não existe, isso não existe ainda, ou as praias do litoral norte de São Paulo, para ficar mais perto aqui. E vocês têm interesse específico das informações, como é que está a maré para os surfistas que vão para Maresias, como que está a balada de lá do Sirena, enfim, quais são as festas que vão acontecer ali, e você cria um nicho. No passado, você não conseguia dinheiro para isso. Se você tiver uma audiência razoável dentro desse nicho de mercado, de repente você com dois colegas vão conseguir criar um canal e criar um espaço que hoje você consegue o retorno publicitário para isso, entendeu? No passado, você só podia sair daqui e trabalhar para a Folha, para o Estadão, para a Record, para a Globo, etc. e tal, e você não tinha a capacidade de ser autônomo. E agora é possível construir o seu próprio você público, pode né? construir o seu caminho. Não vai ser fácil, mas ele existe. E eu acho que é um caminho... Eu gostaria de ter tido isso lá no começo da minha profissão. E eu cresci na ditadura militar, trabalhando num jornal que o dono era um deputado da Arena, que era o partido que apoiava a ditadura militar, com uma série de limitações. Eu entrei no jornal pequenininho e eu tinha que escrever, porque eu já sabia, tinha censura na época e você corria riscos. Então, quando trabalhava nesse jornal, nós já sabíamos o que podia e o que não podia escrever, porque você não... E a gente tinha as limitações de não poder escrever nada que fosse contra o interesse do dono do jornal, entendeu? E quem quer ver com isso, né? Então, para quem quer autonomia, nunca o jornalismo ofereceu tantas oportunidades como agora. Tem riscos, é difícil, mas autonomia você pode ter. Muito obrigada, Luiz. De nada.